noite ou bom dia, vai depender da hora que você estiver vendo este vídeo, que vai ser sensacional. Meu amigo Marcos Wunderlich e eu vamos fazer aqui um passeio pelos últimos 70 anos, mas não é porque a gente tenha 70, a gente está Está pertinho, né? pertinho. Eu nasci em 51, ele nasceu em 52, e nós decidimos fazer uma viagem desde o mundo 3.0 ali, né, um pós-guerra, que é quando se caracteriza o mundo 3.0, a chamada Revolução Industrial 3.0, e vamos chegar até os dias atuais, que é o chamado mundo 4.0. Vai ser uma viagem de duas pessoas, dois viajantes do tempo. Então, antes de mais nada, eu queria que o Marcos desse um alô para vocês e a gente já vai embarcar nesse foguete. Tá bom. Então, tá bom. Eu vou fazer como você. Olá, olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcos Wunderlich. Atualmente trabalho no Instituto Holos, já há 28 anos, e sou formador de mentores e coaches, e sou muito amigo do Mário Divo já faz um tempo, e nós nos conhecemos nos nossos cursos de formação e também através do portal Cloud Coaching, né, onde nós somos associados e somos também participantes lá das colunas. Colaboradores, né? Colaboradores das colunas, etc. Então, nós resolvemos assim fazer uma viagem, uma retrospectiva, mas para chegando ao mundo atual, né, que é o tal do mundo VUCA. A grande discussão é se é com H ou sem H no final, mas isso a gente vai ver depois, né? Depois a gente vê isso. Então, Mário, vamos lá, vamos conversando. Uma coisa que a gente pensou, quando teve a ideia de fazer esta brincadeira, é como se a gente estivesse numa mesa de bar. Como hoje o isolamento sugere a distância, o online, a gente não está numa mesa de bar. Mas o espírito é como se estivesse em que não tem roteiro, a gente vai aqui começar a viajar aí, o que der na telha de falar, eu falo, ele fala, a gente comenta, para tentar mostrar para quem vai assistir este vídeo um pouco do que foi a evolução do lado pessoal, do lado profissional. E eu quero começar chamando a atenção aqui, o Marcos, lembrando o seguinte, nós dois, eu em 51, você em 52, mas o que muito marcou este momento, no Brasil particularmente, foi a chegada da televisão. Eu, morando em São Paulo, eu tive ali a oportunidade de, logo nos primeiros anos de vida, já assistir uma TV, a TV Tupi. O Marcos morava em Santa Catarina. Você veio a conhecer a TV quando, Marcos? Eu conheci em 59, quando eu fui para São Paulo. Naquela época não tinha televisão nas cidades menores, eu morava numa cidade pequena e não tinha televisão. Então, quando eu fui... Como é que era o dia a dia do jovem, ou pelo menos à noite, assim, como é que funcionava? Não tinha noite, assim, quer dizer, não tinha noite, assim, quer dizer, era uma cidade pequena, a luz, digamos, a energia elétrica era por gerador local. Então, às 10 horas acabava a luz normalmente, eu tinha que dormir. Então, não tinha nenhuma vida noturna, não tinha nada disso. Mas a gente tinha uma vida mais livre, não é? Mas tinha o rádio na época que servia para... Rádio tinha. E você sabe que eu ia muito para o interior, né? Quando eu era garoto, mas é um pouquinho mais, obviamente, mais velho. E eu gostava muito de ligar para a rádio e pedir música. Você também fez muito isso? Eu fiz isso também. Eu pedia muita música. Eu pedia Baião do Suco Suco. Olha, o pessoal, vocês que estão nos vendo, parece brincadeira que a gente está fazendo, mas não é não. Vocês hoje estão muito acostumados, né? Hoje a sociedade está acostumada com a internet, uma série de facilidades, mas a gente quer resgatar um momento, e eu vou passar agora, o Marcos, eu vou passar um filme que mostra como é que foi a primeira apresentação em TV. Na época não tinha vídeo, não tinha nada.
Então, tudo na TV, no começo dos anos 50, era ao vivo. Era ao vivo, né? E eu vou mostrar para vocês agora um filme de como foi a apresentação do Leite Ninho. Você, hoje em dia, pensar em leite em pó é uma coisa extremamente natural. Mas veja só como é que era a apresentação do Leite Ninho. Sim, vamos ver. E quando eu era garota e morava na fazenda, era um triângulo como este que acordava o pessoal para ir tomar leite no curral. Leite puro, puríssimo. Hoje, embora morando na cidade, conservo o mesmo hábito, tomando pelas manhãs leite fresco, puríssimo, o melhor leite do mundo. Leite Ninho. Leite Ninho é leite integral, isento de impurezas, ordenado, selecionado e enlatado cientificamente, chegando à sua casa tão fresco como o melhor leite da fazenda. Com apenas 4 colheres rasas de sopa, serve um instante com o leite Ninho e um copo de leite integral de mais fácil digestão por ser homogeneizado. Algumas latas de leite Ninho, o melhor leite do mundo, e o mais indicado para a família inteira. Não peça qualquer leite em pó, peça Leite Ninho, um produto Nestlé garantido. Bom, pois bem, olha só. Vocês repararam, a apresentadora explica quantas colheres tem que pôr no liquidificador, quanto de água, quanto tempo bate, como é que faz o leite em pó. Então, muita coisa na TV não era só distração, não, era até informação, era uma educação das pessoas para algumas coisas. E é nesse momento, inclusive, em que a gente tinha um mundo ainda... Se bem que a gente pode dizer, né, Marcos, que o mundo ainda é machista e não Sim, podemos negar isso. muito machista e Mas autoritário. você lembra como é que foi um dos primeiros comerciais que foi para a TV do Fusca? Lembra do nosso? Você teve Fusca? É, relativamente eu lembro disso, mas olha, televisão na minha casa, ela só teve a partir de 1965, 66, né? Então essa parte inicial da televisão, aquilo eu perdi. Mas eu já vi essa do Fusca aí, e é muito interessante, sim, é muito, muito interessante, porque é um contraste, né, do dia de hoje. Veja, a gente está mostrando isso porque seria inimaginável a gente ter uma linha publicitária como essa, que na época existia, e Sim. interessante que as mulheres, na época, não criavam, digamos, uma onda contrária. Obviamente, eu vou passar agora, e depois a gente comenta. Tá, legal. Manda aí. Desculpe, mas já soltou o breque de mão? Isso. Com calma. Solte a embreagem devagar. Não tem importância. Dê partida novamente. Não. Põe em ponto morto primeiro. Não, assim não. Você já imaginou se não fosse um Volkswagen? Então, você vê o seguinte, a mulher é tratada como barbeira, né? Aquela que dirige mal, e aí o carro só resiste porque é um Fusca. É uma coisa, é uma forma que na época se fazia publicidade, Sim. e o mundo foi evoluindo, né? Nos anos 50 para os anos 60, e ô Marcos, conta um pouco como é que era a tua vida quando começo dos anos 60,
eu vou dar uma dica para você, Marcos. Surgiram Elvis Presley, surgiu Paul Anka, surgiram Sim. os primeiros movimentos dos Beatles, o Roberto Carlos começando a aparecer também por esse Verdade. período, os Rolling Stones. Tinha o festival de Bom, canção, eu na época, né? Tinha o festival de canção. os festivais de canção no Brasil enchiam um Maracanãzinho. E tinha na Itália, que eles transmitiam também, né? Rita Pavone, Bob Sim, Polo, né? E que fazia San Siro, né? San Siro. Aqui, Catarina Valente, né? Então nós tínhamos, mas o grande master mesmo foi o surgimento dos Beatles, não é? Aliás, eu achava que eu parecia com o George Harrison. Eu, com 12 a 13 anos, até cortei o cabelo, que nem tigelinho ali, e meu pai ficou indignado, mas... Eu não podia... Você se inspirou em algum artista ou não? Eu não podia nem escutar Beatles em casa, porque era proibido, não é? Então, quando o pai e a mãe chegavam, eu tinha que desligar o rádio ou o toca-disco na época, né? Daí só podia escutar música clássica. Então, era assim uma coisa bem autoritária. Mas nem os boleros da época? A coisa era braba mesmo, rapaz. Não era fácil, não era muito fácil, não. Você está levantando uma questão interessante, né? Havia uma relação de pais para filhos, né? E eu diria que isso ainda existe hoje em muitos lugares do Brasil, né? Claro que diminuiu, mas ainda existe uma questão, um autoritarismo em que os filhos só podem fazer, ouvir músicas, ler, assistir TV dentro da cartilha dos pais, né? Então, aquilo que muitos defendem como liberdade, e certamente tem que defender, a gente hoje, infelizmente, tem lugares onde isso não acontece, mas na nossa época isso era tido como normal. Era normal, comum. Filho tinha que obedecer, não podia falar, né, na mesa. Pelo menos a minha educação foi muito rígida. Muito rígida, assim. Então, tinha que ir na igreja todo domingo. Então, era, assim, uma coisa bastante obrigatória. E é claro que isso deixa sequelas, não é? Deixa muitas sequelas dentro dele. Pelo menos, para mim, deixou. O que gerou muitos problemas mais tarde. Mas foi também o que me fez buscar respostas. Porque se eu não tivesse tido, talvez, uma educação tão difícil, tão rígida, eu não teria tantas dificuldades e também não buscaria as respostas que eu busquei. Mas eu busquei respostas e as respostas que eu busquei me alavancaram na vida. Tanto é que eu fiz a engenharia mais tarde, mas depois eu me tornei engenheiro humano, porque eu comecei a trabalhar com pessoas. Então, essa virada foi muito importante na minha vida e que continua até os dias de hoje. Mas a gente já caminhou um pouco, né? Mas a relação... Agora, Marcos, me ocorreu agora, Sim. Só para eu não perder aqui uma linha de raciocínio, que é o seguinte. A gente nasceu e começou, ainda como criança, na década de 50. Lembrando que era um pós-guerra, né? A guerra tinha terminado na década anterior. Era um pós-guerra onde começaram a aparecer os primeiros, digamos, computadores que enchiam salas, né? Os computadores eram enormes, aquilo ali era considerado um monstrengo, né? Porque tinha toda uma proteção, parecia um bunker. Mas o mundo vivia, nessa década de 50, se eu não me engano, aí me corrija se eu estiver errado, ele emendou o final da Segunda Guerra, os Estados Unidos depois entraram em guerra na Coreia, depois a gente teve a Guerra do Vietnã. Nesse traçado, né, a gente teve todo aquele problema de Cuba, Estados Unidos, com a União Soviética. Então, quando a gente entrou na segunda metade dos anos 60, você já com 15, eu com 16, a gente falou de Beatles, Rolling Stones, música, etc. e tal, mas começou um movimento no mundo, e obviamente que chegou no Brasil,
que era aquele movimento da diga não à guerra, né? Diga sim ao amor e não Faça à amor, não guerra. faça guerra, essas coisas assim. Mas Exatamente. Como é que você lembra dessa época? eu lembro assim que a ameaça da guerra nuclear era uma constante. Falava-se muito, não é, das possíveis guerras, da bomba atômica, né, essa guerra de Ocidente e Oriente, né, essa parte toda. E aquilo era realmente assim um pouco tenebroso, mas ao mesmo tempo surgiu esse outro lado, que é a questão do faça amor, não faça guerra, eram os Beatles, os Rolling Stones também vieram naquela época. E aí veio, acho que lá por 70 veio o Woodstock, sabe? Então aquilo foi assim uma libertação assim, né? Pelo menos para Para mim. as Eu mulheres que vibrava ficarem muito com aquilo. indignadas, para as mulheres que ficarem indignadas com aquela peça do Volkswagen, lembrando que tudo tem um contexto, tem, né, um período. A gente tem que lembrar que neste momento que a gente já está falando ali perto dos anos 70, as mulheres começaram a também comprar uma briga em defesa do feminismo, e uma das maneiras foi queimar sutiã em praça pública. Foi. E Isso foi, no mundo inteiro, é, né? e foi quando veio a pílula, né? A pílula anticoncepcional foi nessa década, 70, início dos anos 70, ou É. talvez até antes. Agora, o Marcos, eu pulei uma coisa que eu tinha. Quando a gente está conversando livremente sem roteiro, a conversa vai para frente, de vez em quando volta um pouco para trás. Mas é isso mesmo. Tem uma coisa que eu quero ouvir de você, depois eu conto a história do porquê da pergunta. No final dos anos 50, no começo dos anos 60, foi quando o homem foi pela primeira vez para o espaço. O Sputnik. Aí começou a corrida espacial, os russos foram, depois os americanos foram. E anos depois, o homem pousou na Lua. Minha pergunta para você, aonde você morava, na região que você morava, a turma acreditou que os Estados Unidos chegaram na Lua ou acharam que aquilo era uma ficção de filme? Não, chegaram na Lua, pelo menos para mim, aonde eu vi isso tudo, todos falam que o homem chegou na Lua. Esse negócio de que não chegou, isso foi uma história, para mim, né, pessoalmente, inventada bem mais tarde, bem mais tarde. Alguns incrédulos, né? Mas, para mim, aquilo era real, verdadeiro. E até hoje, né? Até hoje, acredito que ele chegou lá. Mas você sabe que eu tinha, sei lá, 8, 10 anos, não me lembro agora a idade certa. Não, ele chegou em 66 na Lua. O desembarque na Lua foi em 66. Então, eu me lembro que a minha mãe tinha uma madrinha que era italiana e a gente às vezes ia visitá-la e ela dizia sempre o seguinte: isso aí é mentira. Ninguém foi para a Lua, não. Então, ela morava em Jabuticabal, uma cidade do interior de São Paulo. Então, eu fiz a pergunta, até para trazer isso à tona, que é o seguinte: determinados tipos de avanços que a ciência tem, que o homem teve a partir dos investimentos que foram feitos com tecnologia, nem sempre são aceitos no momento em que ocorrem. Existe sempre uma turma que fica na refratária. Na retaguarda, quem vê isso hoje pode acreditar que isso sempre aconteceu, né? E aí, nessa época que a gente está falando, eu fui trabalhar de office boy em 1967. 66 para 67. E nessa época que eu fui trabalhar, não existia Xerox, não existia... Até computador era uma raridade. E você, nesse período, também foi trabalhar, teve uma experiência de trabalho. Como é que foi essa sua mudança da adolescência quando está entrando na maioridade? Pois, olha, no meu caso, eu não fui trabalhar, eu fui estudar no internato. Eu fui para São Leopoldo, Rio Grande do Sul, e fiquei 3 anos no internato. Daí eu acompanhava a história. Mas era internato religioso ou não? Era internato religioso, né? Da Igreja Luterana, na época. Era uma educação assim também bastante rígida, mas eu conseguia ler jornal.
né? E aí eu acompanhava assim, né, essa guerra, essa tensão Ocidente e Oriente, que era uma coisa que era muito evidente. E aí eu fui, depois do internato, eu já fui direto para a faculdade de engenharia e fiz a faculdade até o último ano, aí que eu tive meu primeiro emprego. Então, meu primeiro emprego foi em 72, mais ou menos, 72, 73, por aí. E aí eu trabalhei já, aí eu já estava formado e comecei a trabalhar como engenheiro. E comecei a trabalhar como gerente de produção de uma empresa. Então, esse foi o meu primeiro emprego. Era ainda uma confecção, né, uma malharia, então eu tinha que fazer dimensionamento das linhas de produção, de produção de vestuário em si. Então, tinha os dimensionamentos que eu tinha que fazer, tantas máquinas para isso, tantas aquilo, e trocar o lugar das máquinas. E a minha dificuldade era lidar com as pessoas, convidar as pessoas para trabalhar num outro lugar, numa outra máquina. Então, tecnicamente, eu era muito bom, mas a questão mesmo era a parte humana, a parte relacional, aonde eu achei assim muito difícil, e foi o que me fez mais tarde fazer com que eu buscasse um curso de relações humanas para que eu pudesse assim sair um pouco do mundo cartesiano, mecanicista. E aí já era também a época do milagre brasileiro. Mas Marcos, só uma coisinha que eu quero lembrar aqui para o pessoal, só para a turma ter em mente, que é o seguinte: 1970 foi o ano que a TV colorida chegou no Brasil, exatamente na Copa do Mundo de 70. Então, quando a gente está fazendo essa viagem, lembrando que nós começamos lá no que era uma referência de um mundo 3.0. O que era o mundo 3.0? Era aquele mundo em que a gente começou a ter a inserção da computação, a tecnologia começou a se desenvolver e participar da vida do ser humano. Então, dentro desse mote, a gente está contando aqui um monte de histórias que a gente vivenciou, sim, mas a tecnologia veio avançando. Nesse período, lá atrás, nos anos 60, a gente tinha aquela famosa vitrola, né? Sim. Botava lá o disco, o disco era de acetato. Isso. Era aquele que batia em qualquer lugar, quebrava ou então arranhava, adeus disco. Isso. E houve uma evolução não só na capacidade, na tecnologia do som, mas também os discos começaram a ter um material mais plástico, LP. Verdade. E essa tecnologia de áudio veio acompanhada da tecnologia de vídeo, como eu disse, nos anos 70, chegou a TV a cores. A gente começou a ter, nos anos 70, os primórdios do que seriam os primeiros computadores menores que já estavam em desenvolvimento. E aí a gente tem um dado, eu acho, bastante relevante, que é o seguinte: a gente, falando em 1970, 20 anos depois, né, do começo desta nossa viagem, o Marcos estava trabalhando numa indústria, eu já estava trabalhando não numa indústria, mas em escritório, dando aula também. O interessante aí é que a gente vivia uma época totalmente do manda quem pode e obedece quem tem juízo. Perfeitamente. Principalmente em ambiente industrial. O Marcos estava dizendo aqui da dificuldade que ele tinha de lidar com pessoas. A questão de lidar com pessoas não era só um problema dentro de ambiente fabril, não. Eu, que era office boy, tomei muita bronca em cima, muito esculacho, e a gente tinha que baixar a cabeça e ir em frente. A grande lembrança que eu tenho deste período, que é final dos anos 60, quando eu era office boy, é que o meu primeiro salário, eu estava tão feliz com o primeiro salário que eu passei numa loja e comprei um violão que eu paquerava há muito tempo. E um violão que me acompanha até hoje. Olha que bonito. Então, o meu primeiro salário, ele se materializou num violão e que eu
de vez em quando. Obviamente que hoje é um artigo mais de consumo de lazer. Sim. Mas, e você, Marcos, como é que você lembra onde é que você aplicou o seu primeiro salário? Caramba, naquela época eu já estava apaixonadíssimo. E eu investi isso num jogo de sofá para poder casar. Olha, eu também estava apaixonadíssimo, só que eu queria aprender umas musiquinhas de Jovem Guarda para tocar. É porque naquela Aliás, época... vocês, É, todo mundo não dizem que as grandes mudanças nas pessoas aparecem, seja pela dor ou pelo amor, né? Ou é, é, pelo visto, a sua transformação e a minha começaram, né, nesse momento já nesse momento, é verdade. profissional pelo amor, né? É que é bom, né? A gente lembrar disso, é sempre Porque, pelo gostoso. menos na época, a repressão sexual ainda era muito forte. Pelo menos no âmbito da minha família, essa questão da castidade até o casamento, etc., aquilo era muito forte, né? E Então, era uma castração, assim. Então, o negócio, vamos casar para poder ter sexo. Era mais ou menos isso, assim, né? Então, eu caí nessa armadilha. Eu casei muito cedo até. E isso também foi algo prejudicial, de uma certa forma, porque, né, a gente casa muito cedo, sem nenhum preparo, sem nada, e depois tem consequências bastante sérias. Tanto é que esse casamento, depois, ele acabou em divórcio, né? E foi assim bastante traumático também. Então, eu sempre me refiro à questão da educação, mas eu estava na área da tecnologia. E aí que eu tive esses grandes hiatos, né? Tecnologicamente bem, mas relacionalmente, opa, peraí, tem alguma coisa errada comigo. E agora, aí, eu não sei se você vai concordar, você hoje é um estudioso das relações humanas. sim, Então, eu costumo dizer o seguinte, na minha visão, quando uma relação termina, obviamente que eu estou falando termina sem violência, sem agressão, nada disso, sim, ou seja, terminou, as pessoas se separam. Eu acho que a atitude mais inteligente é tirar proveito e aproveitar aquele fato e sim, ver como é que aquilo você incorpora como um aprendizado de vida. Porque quando você conhece uma pessoa e naquele instante resolvem se juntar, a gente fala se juntar hoje, né? Muito fácil, porque não necessariamente casa. é, Na época tinha que casar, mas quando as pessoas estão juntas, elas naquele instante elas estão se somando. Agora, com o passar do tempo, pode acontecer de haver caminhos que aparecem para um e é, para outro, e sem culpa, esses caminhos acabam afastando as pessoas ou é, vendo que naquele instante é melhor não estarem juntas. Eu não prego com isso que haja uma separação de maneira banal, mas eu acho que o aprendizado na separação faz com que um eventual novo relacionamento ele acabe acontecendo em bases mais maduras e sim, foi o que consequentes. aconteceu comigo. Daí, meu segundo casamento, aí ele se tornou muito diferente do primeiro, porque você carrega, né, a bagagem para o segundo casamento. Então, quando a gente é muito jovem, a gente não tem preparo. Então, você fica em cima do ponto divergente, né? E depois você começa a perceber que para você ter uma boa relação, você precisa olhar os pontos convergentes, o que você gosta no outro e o que soma, né? E não o que divide. Então, aí vem um dos grandes segredos da relação a dois, é isso, de você ver no outro aquilo que é legal, aquilo que você gosta, aquilo que você curte. E aí as relações normalmente se dão bem. E não querer consertar o outro, entre aspas, segundo os meus desejos e minhas visões, sabe? Porque ninguém muda ninguém. Isso é uma coisa que eu também aprendi ao longo do tempo. Porque às vezes você quer mudar o outro para ser feliz. E aí você escorrega na maionese, né? Você não vai dar com os burros na água. Porque na realidade a gente tem que ter essa capacidade de convivência, de uma convivência mais madura e saber realmente desfrutar da relação
nas suas convergências, naquilo que realmente soma. Isso foi um grande aprendizado, né, para mim. Agora, Marcos, a gente, tudo isso que a gente está falando faz sentido nos dias de hoje. Sim. Mas eu imagino que lá nos anos em que isso aconteceu, naquela época, naquele contexto, até mesmo no ambiente em que você vivia, a maneira como a sociedade local Sim. entendia uma separação era muito crítica e, de certa maneira, até agressiva às vezes. Né? Isso está muito no inconsciente coletivo, né, Mário? Então, cada época tem seu inconsciente coletivo, e esse inconsciente coletivo acaba direcionando um pouco para cá, um pouco para lá. Mas a evolução, à medida que a gente caminha na vida, nós evoluímos, né? Veja quanto você evoluiu. Graças a todas essas experiências que você teve, você evoluiu muito. E eu também. Graças a essas experiências, eu tenho hoje um discernimento muito, muito, muito maior e diferente do que eu tinha naquela época. Embora cada época tenha, né, as suas características. É verdade, bem lembrado. Agora, vamos pegar os anos 70, e aí, principalmente para os mais jovens, a gente, nos anos 70, não teve só a Copa do Mundo que nós ganhamos em 1970. Aquilo foi um feito fenomenal. Nós tivemos nos anos 70, em 1973, um evento mundial que foi uma crise de petróleo que criou problema, mas um problema na economia mundial, um impacto fantástico. Foi. E eu quero aqui deixar registrado, apesar de que talvez muita gente que me ouça acabe não gostando ou não concordando, mas o Brasil foi um dos países na época onde o impacto existiu, mas dois fatos ajudaram muito o país a superar de alguma maneira o problema. Um é a Petrobras como uma empresa integrada. Hoje estão querendo mudar esse quadro, eu não vou entrar no aspecto político, mas como uma empresa integrada, a Petrobras, neste período, conseguiu dar uma sustentação para o país. Inclusive, a Petrobras era tão respeitada no mundo, como é até hoje, que ela financiava, dava o aval para a importação de petróleo para o país. Ao mesmo tempo, a gente teve um programa que foi o do álcool. Sim. Essas duas situações, o programa do álcool, que gerou um combustível alternativo, e a Petrobras com a capacidade de organizar todo esse momento a bem e na defesa do país, fez com que o impacto no Brasil existisse, mas não fosse assim tão forte, tão dolorido como ocorreu em outros países. E o Brasil conseguiu encaminhar um desenvolvimento até que, em 79, houve um segundo impacto não tão forte, mas o Brasil já, por conta, neste instante, a Petrobras já estava na Bacia de Campos, já começou a explorar no mar, tendo petróleo no Brasil, conseguiu organizar não só a exploração e produção, como também o próprio refino, a oferta de combustível, e também organizou a logística toda do programa do álcool. E aí a gente, nessa altura, entrando nos anos 80, Marcos e eu, já perto dos 30 anos de idade, nos anos 80. É verdade. Já profissionais, já encarando, né, ele como engenheiro, eu numa outra linha. E aí eu vou até contar aqui, porque era uma brincadeira que eu sempre fazia com amigos, então eu vou aqui mexer com o meu amigo Wunderlich. No final dos anos 70, meados dos anos 70, não no final, eu estudava matemática pura na USP e engenharia na Unicamp. Aliás, eu ajudei a pisar barro lá na criação dos primeiros cursos de engenharia na Unicamp. E eu costumo dizer o seguinte, quando eu achei que eu era um pouquinho mais vivo, um pouquinho mais
malandro na vida, eu larguei a engenharia e terminei a matemática e não segui nenhuma das duas. Eu fui trabalhar que na época se chamava ciência da computação, o processamento de dados, numa época em que a gente trabalhava com cartão perfurado, listagens incríveis, né? E tomei trote. Alguma vez alguém pediu para você procurar a régua elétrica? Não, não lembro disso. Ou seja, dentro do ambiente do que era processamento de dados, havia muito trote. Um dos que a turma caía muito era procurar o papel carbono pautado. Isso. E o papel carbono redondo também. O redondo também. Então, pessoal, vejam só, a gente tem coisas que aconteceram na vida, são bucólicas, são simples, mas elas retratam um momento em que a gente ia se desenvolvendo e aprendendo. Eu segui na linha durante muito tempo, na linha do que seria análise de sistemas, depois derivei para outras áreas, economia de empresas, marketing e gestão de negócios. Mas você lembra de uma coisa, Divo? Naquela época, nós usávamos na faculdade régua de cálculo. Aliás, você deve ter tido convivência de algum japonês usando... Não, aquilo lá eu não sabia fazer, mas a régua de cálculo, eu tinha uma alemã importada, Faber-Castell, uma coisa finíssima, e eu usava isso na faculdade toda, né, as réguas de cálculo, porque não tinha ainda as calculadoras, né, eletrônicas, não existia ainda. Mas a calculadora veio muito tempo depois, né? Muito tempo. Como eu disse, nos anos 80, a gente tinha régua de cálculo. Para fazer algum trabalho numa planta, o engenheiro tinha uma prancheta, onde trabalhava muito com nanquim, e qualquer errinho ali era um problema. Então, foi mais ou menos nessa época que essas copiadoras começaram a estar mais presentes no dia a dia. Até então não era uma coisa tão presente, mas não existia nada de copiadora pequena, não. Você, numa empresa, entrava numa fila, tinha que preencher um papelzinho dizendo quantas cópias ia tirar e ainda pedia a autorização do chefe, porque não era essa moleza que a gente tem hoje, né? Porque os equipamentos estão presentes até em casa. É verdade. E aí, Marcos, a gente vai chegando nos anos 90. E nos anos 90, a gente começa a ter cada vez mais os microcomputadores entrando na vida das pessoas. A gente começa a ter mais tecnologias de automação na indústria. A gente tem que lembrar que, neste momento, se a gente tinha lá no passado a dificuldade, como você citou, para treinar pessoas, para se envolver com pessoas, nos anos 80 para 90, começaram a surgir vários modismos, né? A reengenharia, o Kaizen, né? O Just-in-Time. 5S. E qualidade total, que começou a entrar pelos anos 90. Né? Sim. Você lidou com isso ali na indústria? Como é que era? Não, eu não cheguei a lidar com isso diretamente. Mas eu lembro que eu estudei muito essas metodologias japonesas, e era um modismo muito grande, mas isso era a era da qualidade. Falava-se muito em qualidade e a aplicação dessas metodologias para processos de qualidade. Aquilo começou. Aquilo foi um boom de mais ou menos uns 10 a 15 anos, eu acho que adentrando já nos anos 2000, em que falava-se apenas da qualidade, que era assim o grande mote, não é? A expressão qualidade total, né, que estava muito ligado. Qualidade total, etc. Então, isso foi uma grande, digamos assim, um grande passo adiante para muitas empresas, para muitas organizações. Agora, como é que você interpreta isso dentro do ambiente de preparação das pessoas, treinamento das pessoas?
a orientação que se dava para uma adequação a cargos, né? Sejam administrativos ou técnicos. Assim falava-se muito, olha, você precisa ser uma pessoa motivada, você precisa ser uma pessoa 100% honesta, você precisa estar imbuído da qualidade. Mas falava-se, mas não se praticava, ou então não se dizia como fazer, sabe? Então, seja uma pessoa imbuída da qualidade, mas, poxa, seja uma pessoa motivada, mas, pomba, como é que faz motivação? Então, naquela época, surgiram também os grandes palestrantes motivacionais. Então, faziam um auê muito grande e tal. Mas aí, nos dias seguintes, depois daquele auê, aquilo diminuía, porque dava-se um gás nas pessoas, mas não se trabalhava a base das pessoas para elas poderem fazer algo efetivo, internalizar isso. Aquilo ficava tudo no oba, 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 e na hora da prática não existia, não havia uma prática. Então, dá-lhe palestras motivacionais, mas elas eram mais ou menos inócuas. Assim como até hoje, depois isso acabou terminando muito essas palestras motivacionais, porque o ser ele é automotivado, ou você se automotiva ou não. E aí você começa a trabalhar os aspectos mais profundos do ser. Isso começou lá por 2010, 2005, mais ou menos, em que você começou a dar um pouco mais de respaldo à questão humana. Mas até lá era assim... Você concorda comigo que nos anos 90, e eu vou caracterizar muito os anos 90, você concorda comigo que a gente, nesse período, teve muito mais informação, as pessoas eram muito mais informadas do que elas eram, digamos, direcionadas para o autoconhecimento? Ou seja, eu vivi isso até, a gente recebia informação, a gente tinha alguns tipos de treinamento, mas era naquela relação do instrutor, ou do professor, ou do mentor, que diz alguma coisa para você, mas era informação. Era informação, não era um modelo de engajamento da pessoa para ela ter prática, para ela gerar também o seu nível cognitivo de aprendizado e de autoconhecimento. É o que eu estava falando. Isso, exatamente o que você estava falando. São mudanças. Existe uma expressão técnica que se usa muito, que é a taxonomia, né? A taxonomia é a maneira como você trabalha os vários níveis de entendimento e de informação, até o momento em que você consegue saber como usar aquela informação para a solução de um problema, o processo criativo. Então, todo esse trabalho, eu acho que ele tem uma relação direta, não só com novas práticas que foram identificadas, mas também com tecnologias que vieram ajudar a pessoa a pesquisar, a ler mais, ter acesso à informação. E aí a gente entra, nos anos 90, no comecinho da internet. Sim. A internet foi criada com uma outra finalidade mais científica e militar, mas ela acabou entrando no cotidiano das pessoas. E as pessoas passaram a ter acesso a uma informação de maneira muito mais simples, muito mais completa até do que ela conseguia lendo jornal ou lendo... Lembra as famosas enciclopédias que ocupavam estantes inteiras? A gente, para pesquisar alguma coisa, tinha que ir então, anos 90. Aí, anos 90, a gente tem uma situação que começa a ser chamada, né, do início da mudança, o início para o que vem, então, a ganhar o nome de 4.0, Revolução Industrial 4.0, e aparece, então, a expressão VUCA. O Marcos, você quer contar como é que foi essa história do VUCA?
Essa história, você conhece bem mais a história do VUCA, porque você pesquisou mais, mas a questão do VUCA foi um trabalho que nasceu com alguns estrategistas militares, né? Na década de 94, se eu não me engano, nos Estados Unidos. Meados dos anos 90. Meados dos anos 90, que se viu que as coisas estavam mudando. E aí, nessa análise toda, surgiu esse tal de mundo VUCA, sabe? Esse mundo VUCA é altamente assustador, tá? Porque ele é um mundo volátil. De repente, as coisas começaram a acelerar e as coisas começaram a começar e terminar, então ficou tudo muito volátil, você não tinha onde pegar. Surgiu essa volatilidade toda. Nossa, tudo está muito volátil, não é mais assim como era, tudo certinho, muito perene, né? As coisas começaram a mudar muito, essa volatilidade surgiu assim de uma forma forte, e junto com isso, né, a questão da incerteza. Então as coisas se tornaram mais incertas. Poxa, você está terminando muito, então eu já não tenho mais tanta certeza. E aí começou a questão das incertezas de uma forma mais efetiva. E percebeu-se que, na realidade, tudo era também muito complexo, né? Uma complexidade enorme. Nossa, mas os pensamentos, as questões cartesianas já não se aplicavam mais muito, porque as coisas tinham muitas variáveis. Antigamente, não, era uma ou duas variáveis, não é? Mas agora, nesse mundo mais complexo, tem muitas variáveis interagindo o tempo todo, e a minha visão linear não acompanha mais isso. Então, poxa, isso é muito complexo, eu não acompanho isso. Como é que eu vou lidar com essa complexidade, com esse mundo volátil, esse mundo incerto e esse mundo ambíguo, né? Essa ambiguidade toda? Eu não sei se eu vou para cá, se eu vou para lá, não sei se lanço um produto novo, se eu fico no velho, como é que eu faço? E aí começou a bagunçar, né, essa questão toda, e junto com isso, como você fala, eu vejo assim que surgiu toda essa evolução tecnológica. E aí a gente vai falar do mundo 4.0 num contexto VUCA. E aí que as coisas começaram a ficar complexas. Não sei se Ô, Marcos, eu vou me permitir agregar três coisinhas. Claro. Uma eu sei que você concorda absolutamente comigo. Numa visão bastante pragmática, o mundo sempre foi VUCA. Com certeza. Ou seja, ao longo do tempo, e a gente veio contando aqui histórias, e obviamente que mesmo antes da gente nascer também, a diferença é que a tecnologia trouxe uma velocidade muito maior mais em alta. tudo. Então, quando eu era garoto, nos meus 14, 15 anos, né, que às vezes passava férias no interior, às vezes tinha aquela coisa da namorada que conhecia nas férias, e aquela troca de carta. Então, escrevia uma carta, mandava para a menina e ficava esperando. Bom, sabia que antes de uma semana não ia chegar a resposta. Mas aí ficava sempre ali esperando. Quando via o carteiro, ficava numa ansiedade: será que vem resposta? Será que não vem resposta? É verdade. Então, o ciclo da informação ele era longo. Quando eu fui trabalhar de office boy, ainda mais no Citibank, lá em São Paulo, o ciclo de uma visita de alguém, de um gerente para um cliente, quando ele voltava com uma proposta, quando era datilografada a proposta, datilografada, encerrava, tinha que datilografar de novo. Esse ciclo, ele também não era tão rápido. Quando se mandava um contrato para alguém assinar, ele ia levar 10 dias, 15 dias. Hoje, a gente tem uma velocidade tão grande em tudo que o processo decisório ele é influenciado por tudo isso que o Marcos falou, mas essa velocidade cresceu. Mas sempre a gente teve situações em que elas foram evoluindo e em cada momento as pessoas tinham que se adaptar àquele momento, né? Então, esse é um ponto, é que o mundo sempre foi VUCA, só que agora a velocidade que a tecnologia ele traz... curtiu, né? Já se tornou evidente, é verdade. Exatamente.
A outra coisa é que, nesse mundo que a gente está falando, VUCA, a tecnologia invadiu espaços que até há pouco tempo eles eram ocupados pelo ser humano. A robotização, a automação. Então, o ser humano está precisando aprender a se relacionar com esses ambientes robotizados e automatizados, onde ele perde algumas funções, ele ganha outros tipos de demandas, mas a gente nunca teve esta convivência tão próxima do ser humano com ambientes robotizados e automatizados. E o terceiro ponto que a gente vai falar agora, né, em relação ao que o Marcos comentou, é que aquilo que nasceu dentro de um contexto militar entrou dentro das empresas, entrou dentro de nossas vidas e exige muito mais treinamento, muito mais preparo. A gente tem tanta informação que a gente tem que saber triar essa informação. Verdade. E se as pessoas não aprenderem a ter foco, disciplina, olhar para um autoconhecimento, conseguir refletir a partir das coisas que estão acontecendo, ela vai ficar ao sabor das ondas, porque é tanta informação, muita fake news, mas tirando de lado a fake news, a gente tem uma dinâmica, esse mundo VUCA me traz uma dinâmica de tanta informação que eu tenho que me preparar para saber triar o que é importante para aquilo que eu estou fazendo e aquilo que eu busco. Isso se transformou também em mundo ágil, né? Então, existe hoje em dia também o mundo agile, né? As tecnologias agile, que também mudaram, digamos, o contexto hierárquico dentro das empresas. Já não é mais aquelas hierarquias, aquelas equipes fixas, agora as equipes são móveis, elas fazem projetos, daí desmancha a equipe, faz outra equipe. Então, tudo isso aí, né, junto com essa questão do VUCA, ele necessita de uma mudança de mindset, né, uma mudança de olhar. Porque com o olhar mais antigo, mais estável, mais perene, em que as coisas demoravam muito, e isso vai gerar agora, né, no mundo mais VUCA, uma insegurança muito grande das pessoas. E aí nós precisamos lidar com essa mudança comportamental que advém da mudança do mindset, né? Mudança de visão de mundo. E aí entra o que eu chamo de, eu vou só dar um ganchinho, aí entra o que eu chamo de liderança transformacional. Então, na minha visão, os líderes hoje, eles precisam ser transformacionais. Para quê? Para poder fazer esse ajuste a esse novo tempo que está acontecendo. Mesmo em épocas de pandemia como nós estamos, mesmo assim, esses ajustes precisam ser necessários, né? Porque essas questões da tecnologia, essa aceleração, ela não vai acabar, ela vai continuar da mesma forma. E aí vem, então, dentro dessa liderança transformacional, vem um grande salto que eu vejo, que é de sair do mundo analítico-tecnicista para entrar no uso da sabedoria humana. Então, para lidar com a complexidade, nós precisamos ativar algo mais profundo em nós, que são nossos saberes interiores mais profundos, né, que é a sabedoria natural de cada ser, aonde nós vamos trabalhar a partir de insights frente ao que está acontecendo no momento, e não mais com os raciocínios lineares, passado, presente e futuro, ou projetar para o futuro algo do passado, que não serve mais. A experiência, sim, mas o modelo, o modus operandi precisa mudar. E aí nós temos que lidar com uma transformação muito grande e criar novas organizações, né, transformadas para o mundo complexo. Então, esse é o nosso... Você falou uma coisa que eu quero encaixar aí, só para não perder. É isso aí. Que quando você falou em equipes, em times, em líderes, né? Exatamente. Hoje em dia, a gente tem que pensar, inclusive, que o membro de uma equipe, ele não faz parte de uma única equipe. Muitas vezes, dentro de uma estrutura hoje,
às vezes a pessoa pode participar de grupos-tarefa ou Sim. forças-tarefa. Então, um determinado time é montado e aquela pessoa participa dentro de um nível de exigência, mas, ao mesmo tempo, ela participa de uma outra equipe colaborando de uma outra forma. Os conceitos de design thinking são muito aplicados para montar grupos que utilizam de ferramentas e metodologias para um processo criativo de pensar em alternativas. Verdade. Mas a pessoa não tem mais aquela atividade única onde ela faz só aquilo e está acabado. Ela participa de uma série de frentes de ação. E o líder tem que saber lidar com esta multidisciplinaridade que as pessoas vão ter e, obviamente, trabalhar também para que elas consigam desenvolver as competências necessárias. Note que esse momento que a gente vive da pandemia, muita gente trabalhava em escritório, estava lá dentro de um padrão de competências adequado para a empresa. Quando essa pessoa vai trabalhar remotamente, algumas vezes a gente tem o home office, mas às vezes ela pode estar trabalhando em outro ambiente remoto, as competências elas flutuam. Há uma diferença na exigência destas competências e algumas delas a pessoa tem que reconhecer, ela tem que investir e o líder tem que ajudar. Então, a dinâmica do mundo faz com que cada funcionário ou colaborador, a gente pode chamar assim, ele tem que se ver como não mais um recurso dentro de uma atividade, mas ele faz parte de uma série de ações que, entre si, elas têm um elo e as lideranças têm que saber trabalhar com isso de maneira participativa. Exatamente. E a função do líder mudou também. O líder, hoje, ele precisa ser uma pessoa que está junto com a equipe, fazendo parte da equipe. E antigamente ele se via um pouco acima da equipe, agora não, ele faz parte da equipe. E qual é a função dele? A função dele é escutar. Escutar o que cada um tem de potencial e ligar o potencial de um com o potencial de outro, com o potencial de outro, e começar a fazer uma ligação sinérgica. E aí ele começa a trabalhar, com esse trabalho em corrente ou digamos, em rede, e que isso gera uma sinergia muito grande. Então, ele precisa aprender isso, de fazer essa ligação entre pessoas, e essa ligação, ela normalmente se dá através do sonho em comum. O sonho em comum da equipe. Mesmo que sejam pessoas em diferentes lugares, em home office, inclusive, mas as pessoas estão interconectadas. E uma serve à outra. Mas o sonho comum dessa equipe, ela é um sonho comum da equipe, não é o sonho do gerente ou do líder. É da equipe. E aí, o sonho da equipe é o quê? É ter os resultados adequados para quê? Para a sobrevivência deles. Então, o trabalho, ele é a sobrevivência das pessoas. E ali as pessoas precisam trabalhar com harmonia, com felicidade, com integração. E o papel do líder é apenas esse, integrar as pessoas, trazendo à tona as competências de cada um. Então, isso agora é uma nova fase assim, que exige muita intuição, muita percepção, muito tato com as pessoas, e isso é talvez algo que os líderes hoje precisam fazer, e para fazer isso eles precisam se transformar em líderes transformacionais. E essa é a grande questão. Agora, eu vou te fazer então uma pergunta, uma provocação aqui. Então, agora é uma provocação. De 2 anos para cá, 3 anos para cá, na literatura, digamos, os estudos mais avançados, mais presentes, eles agora agregaram a letra H no VUCA. Ficou VUCA, V-U-C-A-H. Você já explicou o V, o U, o C, o A,
Na questão da ambiguidade, uma coisa que eu quero, só de passagem aqui, para não perder muito tempo com isso. A gente ainda hoje vê muitos problemas de comunicação interna na empresa, em que alguém fala algo achando que o outro entendeu, o outro ouviu e acha que entendeu, mas o que o cara entendeu não é o que o outro quis dizer. Por quê? Porque as pessoas se acostumaram muito com a mídia, com o marketing digital, com a mídia social, Sim. a escrever com códigos, com abreviações, frases curtas e etc. E quando vão falar, usam do mesmo conceito. Eu estou chamando a atenção porque o problema da ambiguidade muito sério está aí. Alguém que fala, o outro que ouve, e não é a mesma coisa. Então, é sempre importante explicar. Mas a gente falou de ambiguidade e agora vem a letra H. E algumas pesquisas que eu fiz, eu identifiquei o seguinte: na África, em alguns países, a letra, e principalmente países que têm alguns problemas de economia, onde há muita restrição para as empresas, para as pessoas, crédito, etc., este H começou a ser tratado como hostil, H de hostil. Mundo hostil. Ou seja, o mundo VUCA, com tudo aquilo, volátil, incerto, complexo, ambíguo, ele ainda se torna hostil. Existem outros lugares onde muitos estão usando o H de hiperconectividade, ou seja, aquilo que eu já falei, a tecnologia está cada vez mais entrando no cotidiano das empresas e das pessoas e fazendo com que esta tecnologia gere muita conectividade, internet, se fala em 5.0, já se fala em tanta coisa nova que mexe com o humor, os brios e as emoções de muita gente, só de pensar nesse futuro breve, né? A holografia já está se mostrando uma tecnologia cada vez mais presente, possivelmente no curto prazo. Bom, e aí, então, a hiperconectividade, a internet das coisas, as casas inteligentes, os carros que andam sem motorista, o automóvel que vai voar, enfim. E o avião também sem piloto. Exatamente, exatamente. E a gente chega em alguns outros lugares onde alguns estudos, alguns textos, algumas matérias que tratam este H como humanismo, ou seja, um olhar para o ser humano, onde o ser humano é a principal estrela acima de todas as outras coisas e merece, portanto, a atenção. E isso tem a ver com inteligência emocional, social, etc. Então, minha pergunta, Marcos, pelos seus estudos, pelo seu trabalho, você hoje é dono de um instituto bastante reconhecido. Nos últimos 6 anos, uma das 5 marcas mais lembradas para a preparação de mentores e coaches. Você, dentro desta sua especialidade, dentro do seu instituto, qual é o H que você escolhe para ser utilizado como VUCA? Olha, as minhas formações são formações de mentores, de coaches e de advisors humanizados. Eu vou pela humanização. Já respondeu. Porque é a grande necessidade hoje das empresas, porque o ser humano ele precisa fazer com que as empresas o sirvam e não que ele sirva a empresa. Até hoje foi essa questão, né, da empresa. Eu sou o servidor da empresa, mas na realidade a empresa me serve. E essa é a questão da humanização, de eu não me tornar escravo da empresa, mas eu usar a empresa para a minha felicidade, para o meu bem-estar, né? E não dentro de uma corrida maluca de ganhos e ganhos e ganhos e ganhar coisas e achar que ter muito dinheiro, ter títulos ou ser muito rico é sinônimo de felicidade, que essa é a grande mudança que está acontecendo hoje. Porque o nível de insatisfação das pessoas hoje é muito grande. E isso é agravado agora pelo mundo VUCA, né? Aliás, pelo mundo da pandemia.
Então, está se questionando muito, e as pessoas, muitas estão em casa se questionando. O que eu fiz da minha vida até agora? Eu só trabalhei e cheguei aonde? Ele vai ver que ele não chegou a lugar algum, que ele só está aqui. Então, ele está questionando muito a vida dele. Qual é a razão de viver? Qual é o meu propósito de vida? E isso é algo que está muito evidente. Então, obviamente que a humanização das organizações hoje é algo super necessário, em que exista uma relação adequada entre as pessoas e que as pessoas tenham um bom clima organizacional e que elas trabalhem em conjunto e que tenha uma empresa satisfeita para prover as suas necessidades. E isso é um ponto básico para mim. Agora, eu acredito que muitas pessoas veem um mundo hostil. Muitas pessoas olham o mundo hostil. Não, o H é de hostilidade. Esse mundo é assim, esse mundo é assado, esse mundo aqui é uma guerra. Mas isso depende muito do quê? Do mindset das pessoas. Elas olham o mundo como hostil e acreditam que ele é hostil e agem como se houvesse essa hostilidade. Mas se você olhar pelo olhar da humanização, você pode ver também o humano, a necessidade do humano. E se você olhar pelo aspecto da comunicação, você vai ver que existe um excesso de comunicação, em que tudo está hiperconectado realmente, né? E que também você pode ver... Então, assim, você pode ver o que você quiser ver. Então, eu vejo pelo humano. Outras pessoas olham assim, outras pessoas assado. Então, eu coloco assim, a VUCA com 3 Hs no final, sabe? Um de humanização... H ao cubo, né? Aproveitar a nossa formação matemática, H ao cubo. Agora, deixa eu fazer aqui um comentário. Existe hoje se fala muito, nos últimos 10 anos, uma evolução de um conceito que tenta, digamos, encaixar em cima de tudo que se fala de resiliência. Ou seja, a gente tem um mundo, com tudo aquilo que já foi dito, um mundo dinâmico, um mundo que preocupa, um mundo que muitas vezes judia, se a gente olhar pelo lado negativo, um mundo que abre oportunidades, se a gente olhar pelo positivo, e um conceito de resiliência que é você cair, levantar e seguir e continuar, mas existe um conceito chamado antifrágil, que foi lançado por um matemático libanês-americano, e chamado Nassim Taleb, que lançou esse conceito de antifrágil, que tenta incorporar a resiliência, mas ir além. Ele não é resiliência pura. Ele significa o seguinte: tudo que acontecer para você, em qualquer circunstância, aí a gente volta lá para a história da separação, do divórcio, tudo que acontecer, você tem que tirar dali um aprendizado. Não basta você ter a vontade, a energia, a disposição de levantar em frente e continuar. Você tem que entender que tipo de lição eu aprendo. E quando você assume este tipo de postura, todo dia, a todo instante, cada vez mais você vai autoconhecer, cada vez mais você está preparando ou se preparando, não só para se entender melhor e controlar melhor as suas emoções, como também você vai começar a ter capacidade de empatia para entender o outro e entender as normas e o ambiente em que você está. Conforme você caminha nesse sentido, isso é típico da inteligência emocional e da ciência da axiologia, conforme você caminha nesse sentido, você começa a ter mais domínio sobre si, sobre os outros, o que está à sua volta. Não que você vá manipular os outros, não. É uma capacidade de entender, interpretar, ter empatia e fazer com que haja uma harmonia no ambiente. Então, Marcos, de repente, a gente pode criar um quarto H, que é o H de harmonia. É o contraponto. Para tudo aquilo que o VUCA tenta mostrar de ruim, o H que a gente pode acrescentar é o contraponto, é a busca da harmonia. Na realidade, nós podemos harmonizar tudo. Tudo é harmonizável, depende muito do nosso olhar.
Porque se o nosso olhar for luminoso, tudo se torna luminoso, não é? Depende dos nossos olhos, depende do nosso olhar. Então, eu posso olhar o mundo como ele é, sem ver a negatividade, ou então de olhar a positividade e o aprendizado. O aprendizado é uma condição do ser humano, de você estar aberto a aprender, porque qual é a melhor escola, Divo? Qual é a melhor escola? É a vida. É a rua. É a rua, É é a vida. É o dia a dia, é aí que você, né, é massacrado, mas você aprende. Você aprende um monte com a aprendizagem vivencial. Não é a teoria. Aliás, você desenvolveu um estudo dentro do seu instituto, um estudo, melhor dizendo, você desenvolveu um conceito que integrou em tudo que você faz, que é o ISO, né? Isso. Explica para o pessoal o que é o ISO, que é algo que é marca registrada do Instituto Alves. É a metodologia que a gente usa, não é? ISO significa isomorfismo, ou seja, sermos coerentes com a vida. Então, a coerência com a vida é aquilo que faz as pessoas estarem bem, estarem felizes e estar no fluxo natural das coisas. No fluxo natural das coisas faz parte do trabalho, faz parte da sobrevivência, faz parte da educação, faz parte cuidar da família, dos filhos, etc. Mas nós podemos viver de uma forma muito mais coerente do que nós vivemos. Basta aplicar um pouco essas leis universais ao nosso dia a dia. Por exemplo, você estar mais centrado, portanto, você se conduz mais, você perceber que tudo é movimento, então você não fica preso ao passado, você pode perceber que, na realidade, as coisas são governadas pelos aspectos sutis e não pelos aspectos grosseiros, e você vai começando a perceber que existe dentro de você uma vida maravilhosa, existe uma fonte de vida, e que nós, na realidade, somos essa fonte. E nós não somos as circunstâncias da vida. Circunstâncias da vida é uma coisa, mas a vida plena, maravilhosa, feliz, alegre, ela faz parte da mente primordial, que não é afetada por nada. Então, nós temos duas mentes, uma mente profundamente perfeita, plena, sempre pronta, e a mente comum. Então, se eu unir essa harmonia, né, que eu poderia chamar de espiritualidade ou religação com aquilo que é profundo em nós, ao nosso dia a dia, você começa a tirar as coisas de letra. Né? Você não conflita com VUCA, você não conflita com nada, você vê que isso faz parte da vida, você vê que as pessoas criam conflitos sem necessidade, que ninguém precisa viver muito infeliz, porque a infelicidade tem uma causa, e se você remover a causa da infelicidade, a infelicidade cessa, né? E dá para remover essa causa através do treino da mente. Então, existem tantas coisas boas que já existem há milênios na humanidade, que é a sabedoria profunda humana, que está escondida ainda. Mas todo ser humano é profundamente sábio. Então, nós já sabemos lidar com tudo que acontece. Mas a gente esqueceu um pouco aquilo que a gente realmente é. Então, parece que a gente esqueceu. E aí a gente começa a achar que a gente tem que ter medo, tem que estar sozinho no mundo, tem que lutar, tem que isso, tem que aquilo. Mas, na realidade, não é bem assim. E esse é o mindset, não é? Esse é o mindset. Trazendo para o cotidiano, tem que brigar no trânsito quando alguém faz alguma coisa, quando poderia simplesmente ignorar. Deixa para lá. Eu nunca vi alguém no trânsito falar o seguinte: não, eu estou errado, você está certo. Não. Mesmo porque o outro se acha que está certo, é que vai ficar mais bravo ainda. Então, tem hora que não adianta você discutir, não adianta bater boca, não adianta xingar. Por quê? Porque as emoções elas vão entrar em conflito e a situação vai se perder de alguma forma, vai sair do controle. Então, mas eu tenho que ser covarde, aí não é uma questão de carimbar. Você não precisa dar carimbo para as coisas. Não precisa. Você tem que pensar que a busca da harmonia, da paz e da harmonia, não é uma atitude do covarde, pelo contrário, é uma atitude de quem tem bastante coragem
E para sabedoria. assumir para si e não ficar preocupado com aquilo. Simplesmente ignora, vai embora e toca a vida. Isso aí, é muito isso. Marcos, Muito bom. Estamos chegando no final do nosso papo desta viagem, mas eu acho que a gente vai ter chance de fazer outras no futuro, até pedindo para um garçom aparecer, né? Eles já estão querendo fechar o bar, né? Já tomamos umas e outras, não é? Então vamos fechar o bar. Agora chegou a hora de fechar o bar. É. Bom, eu queria agradecer, esse papo foi fantástico, é uma ideia que a gente teve, que eu acho que foi um papo legal, a gente trouxe muita informação. O objetivo, eu acho que a gente conseguiu atingir, que foi mostrar uma viagem, duas pessoas que estão perto dos 70 anos, como é que elas viram o mundo, reflexões sobre a nossa passagem nesse período, Sim. O que a gente fez, o que a gente aprendeu, o que o mundo mudou no período. E Caetituá aqui, se alguém quiser, entra na Amazon e procura Mário Divo, o agente transformador, seja um agente transformador no mundo, um livro meu que fala de tudo isso. O Marcos, eu gostaria que, Marcos, você também se despedisse, e a gente, então, um outro dia vai dar a viagem 2. É isso aí, é isso aí. Os nossos livros do Instituto Holos estão publicados na Editora Líder. Então, lá na Editora Líder já tem 6 livros publicados pelo Holos, em que eu faço uma parceria com os alunos. Então, os alunos trazem suas experiências, eu também trago a minha experiência, e fica uma coleção de mentoring e de coaching bastante interessante. Todos os livros têm sido muito bem procurados. Mas eu quero agradecer, Mário, aí pelo teu convite, por isso tudo aqui que a gente fez, essa viagem maravilhosa. E fizemos algo novo, pelo menos para nós, não é? De fazermos essa viagem aí. E as nossas experiências, elas vão servir, sabe, como um ponto de reflexão para as pessoas que olham para nós. Se aquilo é válido, se não é válido, o que a gente fez, o que a gente está vendo. E isso sempre é uma renovação. Escutar a experiência dos outros sempre é algo fantástico. Então, te agradeço, Mário. Foi muito bom. Tá bom. Ó, carinho para você, carinho para todos vocês que estão acompanhando. E vamos em frente, como diz a gíria, vamos em frente que atrás vem gente. E nós temos que trabalhar sempre em prol das pessoas e de um mundo melhor. Muito bom. Um abraço para todo mundo.